O que a Bíblia diz sobre o propósito da vida? Desde o princípio dos tempos, o ser humano sente uma profunda necessidade de entender seu propósito em este vasto universo. Olhamos para as estrelas, sentimos o peso da nossa existência e nos perguntamos: por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Essas perguntas ecoaram ao longo dos séculos, e a Bíblia oferece respostas que nos conectam diretamente ao Criador de tudo o que existe. A história da humanidade começa no Jardim do Éden. No livro de Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso tem um significado crucial: somos mais que corpos físicos. Temos uma alma que reflete a natureza divina. Deus deu um mandamento claro a Adão e Eva: sejam férteis e multipliquem-se, e encham a terra e dominem-na. Gênesis 1h28. Desde o início, vemos nosso propósito original. Nosso propósito era ser administradores da criação de Deus. Mas não apenas administradores, também companheiros de Deus, vivendo em comunhão e paz com Ele. Em um estado perfeito, Adão e Eva caminhavam com Deus. A comunhão com Deus era o centro da vida deles, o propósito e a razão de existir. Não havia preocupações, nem dor ou sofrimento. Tudo estava em harmonia. Mas algo aconteceu que mudaria a história para sempre: a desobediência. A serpente, que representa Satanás, tentou Eva, e ela, junto com Adão, comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a única ordem que Deus havia dado. Com esse ato, o pecado entrou no mundo. O que isso significou? A desobediência quebrou a relação perfeita entre o homem e Deus. O pecado trouxe morte, sofrimento e separação da presença divina. Adão e Eva foram expulsos do jardim. A humanidade enfrentou a realidade de viver em um mundo caído. Mas há algo incrível aqui. Apesar da queda, Deus não abandonou a humanidade. Em vez de destruir o que Ele havia criado, fez uma promessa. Através da descendência de Eva, viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa, embora enigmática naquele momento, é o primeiro indício de redenção. Por meio desse ato de graça, entendemos que o propósito da vida não é apenas existir ou sobreviver, mas fazer parte de um plano divino de restauração e redenção. Com o tempo, Deus continuou revelando seu propósito para a humanidade. Chamou homens e mulheres para serem instrumentos da sua vontade na terra. Um desses homens foi Abraão. Abraão vivia em Ur, uma cidade pagã. Deus o chamou para sair de sua terra e lhe fez uma promessa: farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12h02. Abraão, sem saber exatamente para onde ia, obedeceu. A fé de Abraão em Deus marcou o início de algo grandioso. Deus não apenas prometeu abençoá-lo, mas também que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Por que isso é importante? Porque da descendência de Abraão viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Isso nos mostra que o propósito de Deus para a vida não é individualista, mas tem um alcance global. Cada pessoa faz parte de um plano maior, um plano que busca restaurar toda a criação. Séculos depois, esse descendente prometido nasceu em uma pequena vila chamada Belém. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo não só para nos ensinar como viver, mas para cumprir o propósito mais profundo da humanidade e nos reconciliar com o nosso Criador. Jesus disse em João 10h10: eu vim para que tenham vida, e que a tenham em abundância. Mas o que significa uma vida abundante? Não se trata de riqueza material ou sucesso mundano. Trata-se de uma vida cheia de propósito, uma vida em comunhão com Deus, vivendo sua vontade e experimentando seu amor. O sacrifício de Jesus na cruz é o maior ato de amor e redenção. Na cruz, Ele carregou nossos pecados, nossas rebeliões e nossa separação de Deus. Ele morreu por nós para que pudéssemos ser restaurados à nossa verdadeira relação com Deus. Essa é a essência do nosso propósito, em sermos amados por Deus e amá-lo de volta com todo o nosso ser. Mas a história não terminou com a morte de Jesus. No terceiro dia, Ele ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. Com sua ressurreição, nos deu esperança de uma nova vida, uma vida eterna. Assim, o propósito da vida não se limita aos nossos anos na Terra. Em Cristo, temos a promessa da vida eterna com Deus.
Essa esperança nos impulsiona a viver com propósito aqui e agora, sabendo que nossa vida tem um significado eterno. O apóstolo Paulo, um dos principais escritores do Novo Testamento, também nos ajuda a entender nosso propósito. Em Efésios 2:10, Paulo diz: "Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas." Aqui está a chave, e não somos um acidente. Não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Fomos criados com um propósito, em glorificar a Deus e fazer sua vontade. Nosso propósito não é viver apenas para nós mesmos. Em Cristo, encontramos sentido quando vivemos para os outros, quando amamos o próximo como a nós mesmos, quando servimos e ajudamos aqueles ao nosso redor. Cada ato de bondade reflete o propósito divino. Fomos criados para boas obras, para ser a luz do mundo e o sal da terra. Finalmente, a Bíblia nos revela que nosso propósito culmina na eternidade. No livro de Apocalipse, temos uma visão do futuro. Aqueles que colocaram sua fé em Jesus viverão para sempre com Deus, em um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem dor. Ali, na presença de Deus, cumpriremos nosso propósito final. Nosso propósito será adorá-lo e glorificá-lo por toda a eternidade. O propósito da vida não é um mistério oculto. Ele está revelado nas páginas da Bíblia e está ao alcance de todos os que buscam a Deus com sinceridade. Se você deseja conhecer mais sobre seu propósito e aprofundar-se nos ensinamentos da Palavra de Deus, inscreva-se em nosso canal, Bênçãos Digitais. Clique no botão de inscrição e não se esqueça de dar um gostei neste vídeo.